Sejam muito bem-vindos ao nosso 8º episódio do podcast do Gestor de Frota. Eu sou Mário Rocha, diretor de marketing aqui da Infleet, e tenho a honra de ser aqui o apresentador desse projeto que tem ganhado bastante força, tem ganhado muito espaço aí, que é feito para você, gestor de frota, para ajudar o seu dia a dia, ajudar a sua gestão, para que você possa ter mais conhecimento e com o conhecimento você ter mais eficiência operacional, reduzir os custos e, no final das contas, também reduzirmos aí o impacto no meio ambiente através da redução de emissão de gases poluentes, de redução de consumo de peças, de pneus e tudo mais. Eu estou aqui com a distância, né, remotamente, porque não pude, infelizmente, estar aí, mas estou com o Marley, nosso coordenador de marketing aqui da Infleet também. Se apresenta aí, Marley, um pouquinho. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Marley, sou coordenador de marketing aqui da Infleet e vamos para mais um episódio com um convidado especial, né? Show! E antes de chamar esse nosso convidado especial, eu queria que você desse aqui a curtida nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não deixe de receber os nossos próximos episódios. E hoje nós temos aqui um convidado ilustre, uma pessoa incrível, uma pessoa que tem bastante conhecimento de mercado. Nós estamos com Yuri Costa. Yuri Costa é diretor comercial aí da Maxi Frota, né? Ele trabalha há muitos anos no mercado e hoje nós vamos falar de gestão de combustível, como nós podemos comprar bem e também como gastar bem o combustível. Esse tema que tem tomado aí a mídia, todas as notícias com sucessivos aumentos de preço nas bombas, um tema de altíssima relevância, e eu tenho a honra de apresentar vocês. Yuri, se apresenta um pouquinho e conta um pouquinho quem você é aí para o nosso ouvinte. Boa tarde a todos, um prazer, Mário, Marley, estarmos juntos mais uma vez aí para poder compartilhar um pouco da vivência nesse segmento. Eu trabalho na Maxi Frota, sou responsável por toda a parte comercial, que envolve toda a parte de venda, pós-venda, relacionamento com o cliente, e tenho uma trajetória de pouco mais de 25 anos aí no segmento de gestão de equipamentos, gestão de frota e gestão comercial também. Então, desde os primórdios lá de mineração até agora na gestão de frota especificamente com o produto da Maxi Frota, que é um produto que ajuda muitos gestores aí nessa celeuma, vamos dizer assim, Mário. Vamos lá. Com certeza. Bom, a Infleet tem a honra de ser parceiro aí da Maxi Frota, né? Nós integramos a Maxi Frota no nosso software online e a Maxi Frota tem algumas soluções de mercado para ajudar a fazer a gestão de combustível para que o frotista consiga ali ter uma eficiência, uma compra mais eficiente, né, e um gasto mais eficiente. Eu queria começar falando um pouco, Yuri, sobre o cenário que nós estamos vivendo. Queria que você trouxesse aí um panorama do nosso último ano. O que aconteceu esse ano, né? Qual foi o histórico aí desses aumentos de preço? Queria saber um pouco de você, o que tem influenciado esses sucessivos reajustes para cima, né, do preço do combustível. Bom, Mário, essa pergunta me é feita, vamos dizer assim, numa repetição considerável. Desde 2020, em 2020 a gente teve uma queda acentuada em relação ao barril do petróleo. E isso vem fazendo com que fez com que o preço, naquela oportunidade, o barril do petróleo chegou a pouco mais de $20, entre 19 e 20 dólares. E isso fez com que o preço caísse e isso não refletisse a bomba. E depois disso, a gente teve isso na época, em 2020, o advento foi um racha comercial entre a Arábia Saudita e a OPEP. E aí agora, depois essa celeuma comercial foi resolvida, a gente voltou para o patamar de 70 dólares o barril do petróleo Brent, chegando a 90 dólares, que é o preço de mercado. E aí agora, com o advento da guerra da Rússia, a gente atingiu 140, 150 dólares o barril. Né? A gente está estabilizado agora entre 110 e 120, mas existe uma particularidade na composição do preço do petróleo no Brasil.
depois das denúncias e do processo em que a Petrobras se envolveu nos Estados Unidos, onde os sócios minoritários acionaram por conta das perdas, por conta da corrupção, tudo que a gente vivenciou aí da Lava Jato, houve uma mudança na política de preço para atender esses sócios, que o preço do barril do petróleo, o preço do combustível no Brasil, ele não é mais impactado pela sua cadeia de custo e uma margem de lucro. Ele é impactado pelo preço do barril no mercado internacional. E para que o preço tenha sua composição independente de questões internas, operacionais, de gestão e tudo. E o que é o modelo? E o modelo que precisa ser revisitado para que a gente tenha menos impacto. Hoje, a política de preço ela se referencia pelo preço de venda do barril de petróleo. Então, o preço que a Petrobras vai vender, vai exportar o petróleo, é que impacta no preço do combustível nacional. E a proposta de vários dos presidenciáveis, dos economistas, é que exista uma revisão nessa política para que seja o preço de compra. Porque o que é que acontece? O Brasil ele tem um petróleo de alta densidade. E essa questão faz com que a produção de alguns combustíveis seja maior ou menor por conta dessa qualidade do petróleo. E o Brasil precisa importar petróleo num volume menor do que o que ele exporta. Como ele exporta mais petróleo e ele está mais suscetível ao preço de venda, acaba que o que a gente produz aqui e que é destinado ao mercado interno sofre essa oscilação. Enquanto que as vertentes dos economistas tratam que se a gente fosse ponderar pelo preço de compra, o volume de compra infinitamente menor do que o preço de venda iria impactar menos no preço. Então, as nossas oscilações relacionadas à flutuação de preço de mercado seriam menos sentidas, porque também existe uma linha que trata que a margem de resultado da Petrobras pode ser melhor combinada, vamos dizer assim, com os sócios minoritários que têm sua representação. Então tem uma questão política, tem uma questão de regra, tem uma questão do passado, que tudo isso no mercado interno influencia e está sendo impactado também pela questão da guerra da Ucrânia com a Rússia. Perfeito, Yuri. E você sabe dizer, Yuri, se já existe alguma regulamentação para alterar essa forma, né, de a gente avaliar pelo preço de compra? Já existe alguma previsão para isso? Não existe. A Petrobras passou recentemente pela mudança do conselho, mudou o presidente. Então, é toda uma questão política que vai fazer convergir para essa possível mudança ou não em assembleia, né? Não é algo que o presidente da República, por exemplo, possa ir lá e chancelar unilateralmente, apesar de ser majoritário. Porque iria ter um impacto grande junto aos acionistas, inclusive com queda do preço do valor de mercado da própria Petrobras, né? E isso reflete diretamente no valor da empresa. Então não existe previsão, mas existe conhecimento e consciência da necessidade. Porque hoje o nosso custo de produção de petróleo é dos mais baixos do mundo, né? E aí hoje o lucro que está sendo distribuído entre os acionistas é um lucro infinitamente maior do que qualquer outra das companhias petrolíferas mundiais. E aí vamos dizer assim, essa parte que está desconectada da realidade mundial é que precisa ser ajustada, né? Perfeito. Sobretudo porque a gente está falando de uma empresa que tem mais da metade do capital estatal, né, do Brasil. Que apesar de não ter um papel social, ela tem uma grande responsabilidade em indicadores que impactam diretamente a comunidade, né? A inflação e por aí vai. E a gente sabe, Yuri, você falou da guerra da Ucrânia, eu sempre estou antenado porque essa guerra ela tem um efeito de ondas, né? Apesar de estar tão distante da gente, as ondas elas vão repercutindo. A gente sabe aí que houve um sancionamento, principalmente da Europa, de países como a Alemanha, que são abastecidos pelo gás natural que vem da Rússia. E possivelmente
eu creio que vai haver essa corrida para o combustível fóssil, né, para o petróleo, novamente, para a produção de combustível, de energia via combustível fóssil. E eu acho que a expectativa é de mais aumento. Eu estou errado? Não. Se a gente levar em consideração que hoje o Brasil precisa importar petróleo numa certa densidade para atender a demanda de diesel, principalmente, existe sim a possibilidade de, havendo aumento no mercado externo, a gente ser impactado diretamente, inclusive por conta da política atual. Desculpa. Pois é. Bom, e aí a gente falou desse cenário macroeconômico, falamos do cenário nacional. Eu tenho uma dúvida antes de partir para o próximo ponto, que é assim, tem algumas cidades como Salvador, de onde vocês estão, que nós estamos bem próximos de refinarias, né? E isso é uma dúvida comum que eu sempre ouvi a minha vida inteira e que até hoje eu não sei exatamente uma resposta. Por que que cidades que ficam tão próximas ali da refinaria não têm um valor na bomba mais baixo, por exemplo, do que algumas cidades que estão distantes? Isso é uma coisa que é uma curiosidade minha, acho que o nosso ouvinte também já ouviu, passou por isso, pelo menos na sua cabeça, né? Tá, eu também... Eu tenho essa curiosidade sua, tá? Mas eu tenho hipóteses, tá? A minha sugestão é você convidar o presidente do Sindipetro Bahia para que ele possa esclarecer melhor. A justificativa mais plausível, tá, em relação a isso é porque os postos na região metropolitana, especificamente em Salvador, elas ocupam terrenos nobres que têm uma carga de tributação referente ao uso do solo diferenciada, tem toda uma parte de comunicação que tem uma tributação específica por parte de como o município se comporta em relação a isso, tá? Sim. Em Salvador, por exemplo, se você tem um banner na fachada, você tem que pagar um encargo anual para que você... E tem que estar dentro de um padrão que a prefeitura disponibiliza. Então, tem uma série de fatores que implicam para que o custo operacional das unidades em Salvador, elas tenham um custo mais elevado do que, por exemplo, um posto na BR que está numa zona rural, que aquele posto ele não vai pagar IPTU, ou se ele pagar IPTU, o valor é infinitamente menor, ele não tem questões relacionadas à legislação para ter um totem de uma bandeira de posto, para ter uma fachada. Então tem a questão também salarial, que o sindicato aqui em Salvador é atuante, né? Então tem questões relacionadas ao salário do frentista, do chefe de pista, e tem também todo o pacote de benefícios. Então isso aí não justifica o todo, mas justifica parte em relação a Salvador e algumas cidades da região metropolitana em relação ao interior. Com relação à questão da refinaria, isso aí é fato que a proximidade da refinaria, teoricamente, fato teórico não existe. É fato que os custos de transporte das proximidades da refinaria deveriam impactar a menor no preço do combustível. Então, você imagine que não tem sentido eu pagar o mesmo preço de combustível em Salvador do que eu pagaria em Barreiras, por exemplo, exato, que é uma cidade que está a 900 quilômetros de Salvador. Então, essa divergência ela está muito relacionada também ao tipo de frete que o posto tem. Se ele tem um frete com a própria distribuidora, ele tem um preço X. Se ele tem um frete com um prestador de serviço, que pode ir lá e tirar na transportadora ou na distribuidora e levar para ele tem outro custo. E se ele tem um frete próprio, ele tem um outro custo. Então, essa composição de custo da variação de tipo de frete impacta diretamente no preço. Tá? E outra coisa, tem cidades aqui no interior da Bahia que ela tem a possibilidade, pela distância, a Bahia é muito grande, ela tem a possibilidade de fazer aquisição de combustível em outros estados, por exemplo, em Aracaju, por exemplo, em Pernambuco, por exemplo, em Minas. Então, essa diferenciação de compra por conta até da tributação do estado que emite lá o combustível, que emite a nota do combustível, também tem impacto na cadeia de preço. Então você imagine o seguinte, que quem está na divisa com Bahia e Minas
pode comprar um combustível hoje mais barato em Minas do que ele compra hoje na Prom, por exemplo. Que a Prom está privatizada e ela tem uma política de preço em descompasso com a da Petrobras, porque a Petrobras tem uma estrutura de tomada de decisão diferente da deles. Eles têm uma dinâmica de tomada de decisão que é muito mais ágil em relação à Petrobras, que tem toda uma questão política também que pode impactar no preço. E aí eu estou respondendo duas partes da sua pergunta. A primeira é a composição do preço em relação à distância das cidades em relação à Bahia, e também o que é que está acontecendo na Bahia, no cenário atual. Porque por estar privatizada hoje, a refinaria Landulfo Alves, ela tem uma política de preço que está completamente desconectada da política de preço da Petrobras, e isso não é particularidade da Bahia. A Bahia é apenas um dos estados que tem refinaria privatizada. Se eu não me engano, tem mais outras duas que foram privatizadas e que está nessa mesma linha de atuação em relação ao preço. E nessa... A Prom, por exemplo, ela sofre menos influência da gestão de preço da Petrobras em relação à mudança do modelo de tributação em relação ao preço de compra e o preço de venda do petróleo. Então, por exemplo, se mudar isso na Petrobras, a Petrobras passa a ter preços mais competitivos do que a Prom, e a Prom vai precisar se ajustar de alguma forma na cadeia de custos dela de produção. Perfeito, Yuri. Eu lhe agradeço aí minhas perguntas de curiosidade, mas agora vamos falar o ponto-chave, né, que a gente setou para falar nesse encontro, que é como fazer uma boa gestão de combustível, como o gestor de frota que está nos ouvindo, nosso ouvinte aqui, como é que ele pode comprar bem. Depois a gente fala sobre como ele pode gastar bem, mas vamos falar sobre a compra. Eu acho que a compra, a gente sempre ouve falar que a compra é um dos fatores mais importantes para toda a eficiência operacional e, no fim das contas, o lucro da operação, né? O que é que você pode trazer de dicas, de ensinamentos e de informações para esse gestor de frota sobre esse ponto de comprar bem o combustível? Tá, bacana, Mário. Hoje o que é que acontece? Cada perfil de frota, eles têm uma necessidade específica. Então, quando a gente está falando de um operador logístico, o combustível é o primeiro custo dele, da operação dele. Quando a gente está falando de uma empresa de engenharia, por exemplo, de uma empresa ligada a setores de facilities como saneamento, energia, telecom, a gestão operacional do recurso está lá na cadeia de custos dele, lá como terceiro ou quarto. Ele tem lá folha, tem materiais, que são materiais de custo elevado. E aí vamos para um outro segmento, tipo farmoquímico, que o combustível é para a ferramenta de trabalho dos seus executivos que visitam médicos, que visitam clínicas, que visitam farmácias, por exemplo. Então, nesses três segmentos, cada um tem uma realidade e é impactado de uma forma em relação ao combustível. Perfeito. No setor de logística, é preço, não tem jeito. E aí, qual que é a dica? Todo gestor de frota de logística sabe centralizar volume para poder negociar preço. Tá? Uhum. No setor operacional, ele tem a possibilidade de centralizar, mas ele também tem a necessidade de ter uma capilaridade maior. Porque, às vezes, os veículos vão em lugares ermos que eles precisam fazer um abastecimento e que aquele abastecimento, às vezes, vai ser único na semana, único no mês. E aí ele não tem relevância naquele estabelecimento para poder fazer uma negociação. Então, nessas empresas de cunho mais operacional, que eles precisam dessa capilaridade e que eles precisam reduzir custo pela gestão, o ponto principal é onde é possível centralizar. Porque é volume que leva à negociação de preço. E aí eu vou fazer um adendo com relação nessas duas linhas de gestão. Por quê? Porque o volume é importante. E aí o gestor precisa entender porque o volume é importante para o posto. O posto, dependendo do volume que ele compra, ele tem descontos progressivos. Então, por exemplo, um posto que tem 200 mil litros de consumo, em média, ele tem um desconto X. Se ele sai desse 200 mil litros e ele vai para 210 mil litros, ele tem um desconto Y.
Se ele chega a 250 mil litros, ele tem um desconto ainda maior. E aí o que é que acontece? Se o preço dele de compra diminui, o preço dele final diminui. Então ele tem interesse em ter a centralização de volume, porque ele pode manter a mesma política de preço, a gasolina a 7,55. Só que ele entrou um cliente lá com 10 mil litros a mais e ele saiu para o preço de compra e teve 2% de desconto. Ele mantém a 7,55 e isso é resultado para ele. E a gente não tem essa percepção de como isso impacta o cliente. Então, na hora que o gestor de frota vai para negociar e ele tem lá um volume de 10 mil litros, 50 mil litros, 5 mil litros, ele tem que entender a realidade daquele estabelecimento. E é nisso que a Maxi Frota, puxando um pouco a sardinha, tá? É nisso que a Maxi Frota ajuda um pouco, porque a gente tem a realidade dos clientes da Maxi Frota naquela operação. E a gente vai poder dizer, olha, velho, a gente vai te ajudar nessa negociação, porque a gente já sabe que a gente tem os clientes A, B, C e D, você vai ser o cliente E, e lá nesse cliente, com esse volume de vocês, a gente vai ter um volume X que a gente vai poder fazer uma negociação melhor para vocês. Então, é importante, aí resgatando o adendo que eu estou fazendo, entender que o posto ele se beneficia com volume. E levar o volume para o posto tem que ser um argumento válido para o gestor de frota para poder fazer essa negociação. Ah, são 5 mil litros, velho, são 5 mil litros a mais. A gente não sabe se esses 5 mil litros vai ajudar ele a sair do desconto de 190 mil litros, 195 mil litros para 200 mil litros. Quantos centavos isso vai representar de desconto para ele? E ele está negociando apenas um cliente de 5 mil. Ele vai replicar aquele preço ali de compra para os 195 mil litros restantes, que podem ser clientes que estão pagando ali no cartão de débito, de crédito, que não é um cliente que tenha uma gestão de frota. E eu não estou falando de ter a Maxi Frota, de ter uma gestão de frota até dele numa planilha Excel. Tá? Então isso independe de qualquer ferramenta. Então nessas duas... Sim. Só fazendo um parêntese, e em relação à frota pequena, porque às vezes a frota não consegue ter um... A gente tem muitas frotas de 5, 10 veículos, qual seria... E essa frota às vezes não pode comprar um volume tão grande porque não tem um consumo tão alto, né? Como é que ela se encaixaria nessa sua... nessa compra pelo volume? Não se encaixa. Sendo transparente, porque o que acontece? Uma empresa que tem 5 carros, eu vou tirar de logística, tá? Porque eu tenho um cliente que tem 5 carretas, o cara gasta 100 mil litros por mês. Então, tirando quem tem carreta, caminhão e tal, vamos dizer que você tem lá 5 motos para fazer entrega de documentos. Cara, para você negociar preço vai ser muito difícil. Mas ainda assim, com seu pequeno volume, com relacionamento no estabelecimento, você pode não só negociar o preço, mas ter algum ganho indireto em relação ao preço. Por exemplo, negociar a lavagem das motos. Ó, velho, eu vou centralizar o volume com você, meu volume é pequeno, mas libera uma lavagem de moto aqui, de minhas motos uma vez por semana. Perfeito. Então, são benefícios agregados, né? Que justamente. Os custos. E esse tema é muito importante porque o gestor de frota, ele às vezes foca tanto no preço por litro que ele perde as oportunidades do que está em volta. Um posto, ele não vende só combustível, ele vende uma série de outras coisas. E você pode ter benefício nessas outras coisas. O preço do combustível, às vezes o dono do posto já está no fio da navalha, ele está fazendo lá o menor preço para ele possível para viabilizar a operação. Mas em outros serviços ele pode ser muito mais complacente com a negociação, condescendente com pleito. Então é essa visão 360 que o gestor precisa ter do seu principal fornecedor, que é o fornecedor de combustível. Tá? Então a dica que eu dou em relação a isso de pequenos volumes. E falando desses pequenos, você já ouviu falar de alguns pequenos frotistas que se reúnem, né? Porque a gente está falando de uma frota pequena, mas de repente se ele junta com outras frotas, ele tem um poder de compra como um grupo, né? Eu confesso que eu nunca vi nenhum modelo desse. Seria um modelo de cooperativa, talvez? Isso, eu nunca vi, até eu conheço redes de construção que fazem isso para melhorar a compra, redes de farmácia, mas eu nunca vi. E eu acho que isso muito passa da concepção da existência do gestor de frota. Tá? Porque o que acontece? Hoje, gestor de frota não é uma profissão.
você tem assistente, analistas e tal. Tem uma empresa de rastreamento das grandes no Brasil, junto com um instituto, que fez uma pesquisa, e eles identificaram que 80% das pessoas que lidavam com frota, eles nunca tiveram nenhum tipo de treinamento e eles caíram naquela função de paraquedas. Perfeito. Então, isso faz com que não exista uma... Existe, tá, grupos e tal, existe o Instituto Pará que fomenta e tal, mas hoje a gente não tem, por exemplo, uma associação, né? Um sindicato, que diga assim, olha, nós somos gestores de frota e nós vamos fazer a compra em conjunto de combustível para as nossas frotas. E aí a gente vai fazer isso composto com a gerenciadora de cartões e alguma coisa assim. Não existe. E é uma ideia. É uma forma de inovar aí para poder obter benefício, tá? Legal. Eu penso sempre nisso, porque quando a gente junta pequenas partes, a gente vira um todo muito grande, né? Sim, sim. Então, sim. Agora você falou de treinamento, eu vou fazer também aqui um jabá, me perdoem nossos ouvintes, sim. Mas se você é um gestor de frota, está começando sua gestão de frota com base em telemetria, com uso de dados, nós estamos em semana de lançamento, acabamos de lançar o nosso programa de treinamento e consultoria para o gestor de frota. Esse programa, ele tem os nossos consultores credenciados, ali você vai escolher ou treinamento ou consultoria, ou os dois em conjunto, tá? E você passa por esse processo de educação, de conhecimento, para que sua eficiência seja maior, porque nós sabemos, o Yuri pode complementar, que tudo passa pelo conhecimento. Se você sabe usar os seus dados, analisar os dados que você recebe da telemetria e tomar decisões assertivas com base neles, você consegue reduzir não só custos, mas diminui riscos, diminui despesas desnecessárias e com isso tudo aumenta ali a lucratividade do negócio, que no fim das contas é o que faz o negócio sobreviver, né? Sim. Então, se você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo tiver interesse, entra no nosso site www.inflit.com.br e entre em contato lá com nosso time, que eles vão explicar como funciona essa consultoria e esse treinamento. Mas voltando, Yuri, vamos lá. Voltando ao tema de como comprar bem, a gente falou aí dos segmentos, né? Que a gente tem o segmento de logística, de transporte, que eles efetivamente têm aí essa dificuldade de centralizar a compra em um lugar só. Mas qual é a dica para quem consegue isso? Para os outros setores de telecom, de engenharia e os demais setores que não são ali os que usam o combustível como o primeiro custo principal, qual seria a dica que você dá para esse segmento? Buscar uma rede parceira, tá? Uhum. Para que ela possa lhes atender na capilaridade que você precisa e fazer uma negociação única. Então vamos lá, você pega uma rede de postos que tem lá 10, 12 postos e aí você vai conseguir ter a capilaridade na região que você precisa e você vai negociar o preço por conta dessa capilaridade. E tem situações que infelizmente não tem como negociar. É buscar eficiência na utilização do recurso, que é o segundo ponto que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, tem situações, por exemplo, conveniência. Quem tem frota, que é benefício, que já utiliza como conveniência, como é que utiliza melhor o recurso? A gente vai falar. Porque se você está com um carro e ele tem que abastecer em qualquer lugar da cidade, você não consegue centralizar, você não consegue ter volume, você não consegue negociar preço do combustível. Você vai negociar serviços agregados, olhar 360, onde você tem possibilidade de alguma concentração, porque você tem uma carga operacional grande, mas que você tem base, por exemplo, todos os veículos saem do mesmo lugar e eles voltam para o mesmo lugar, você tem no entorno a possibilidade de fazer negociação. Quando você tem uma capilaridade maior, utilizar a rede, para que na rede você possa ter um desconto maior. E na área de logística fechar sua rota, dentro da sua rota você tem os descontos que as redes dão, os postos de BR costumam dar, e onde você precisar ter maior capilaridade é onde você vai trabalhar um por um para poder você chegar no melhor preço quando for possível. Tá? Quando for possível. Nesse cenário, Mário, uma coisa que é importante dizer, em 2017 foi promulgada uma lei
pelo então presidente Michel Temer, onde ele mudou a regra da utilização do cartão de crédito nos estabelecimentos em relação ao pagamento à vista. Tá? Então, a gente tinha, até então, a cobrança tinha que ser igual para cartão de crédito e dinheiro à vista, e inclusive era um item que gerou várias ações populares e tudo, por alguns estabelecimentos fazerem diferenciação. E em 2017 para cá, isso mudou. E o único segmento que foi impactado, e aí falando da Maxi Frota especificamente, foi o segmento de empresas de cartão para gestão de frota. São empresas que concedem crédito para as empresas, para que essas empresas possam fazer a compra de combustível e depois pagar a Maxi Frota. Então somos as empresas de intermediação dessa pagadoria. Então você não vai no supermercado, numa padaria, numa loja de calçado, e a pessoa diz assim, ó, se você pagar no dinheiro você tem 5% de desconto, 10% de desconto. Não tem uma faixa na rede Walmart, por exemplo, dizendo lá, ó, no dinheiro é 5% de desconto. Não tem. Mas todo posto que tem hoje cartão de frota tem lá uma placa, ó, preço à vista e preço para frota. Então nós fomos severamente impactados. E isso tem provocado um ágio exacerbado por parte dos postos. Muitos postos têm uma política justa em relação a isso, mas muitos postos se aproveitam disso. Tem postos que tem variação de preço de 30%. E a taxa média de mercado das empresas desse segmento varia entre 2,5% e 3,5%. Então, se o preço do combustível ficar entre 2,5% e 3% mais caro, tudo beleza. Justifica porque o cliente está pagando no preço 2,5%, 3% mais caro, a ferramenta de gestão, toda a possibilidade de gestão que ele tem e controle no sistema, e também pelo crédito. Sim. Pelo crédito que ele está tendo. E aí, hoje a gente observa 15%, 20%, cenário de 30% de sobrepreço para os cartões de frota de uma forma generalizada. Isso não é exclusividade da Maxi Frota, é importante que se diga. Então é importante que o cliente também tenha ciência disso, de que não existe almoço de graça. Se hoje você quer ter uma gestão, quer ter uma ferramenta de gestão, quer ter uma Inflit, por exemplo, a Inflit não vai dar seu serviço de graça, vai ter uma cobrança de mensalidade para você fornecer aquilo. No segmento de gestão de frota, a partir da intermediação, existe a remuneração no posto, porque deixou de existir a remuneração na ponta cliente. Os grandes clientes hoje, eles não querem mais remunerar porque entendem que a nossa remuneração é no posto. E depois criticam o posto que está cobrando um sobrepreço para poder remunerar a empresa de gestão de frota. Então, essa é hoje a dinâmica e o problema maior do meu segmento. É Sim. Como nós vamos se reinventar nesse segmento para que o cliente perceba a necessidade de remunerar as empresas que fornecem gestão e crédito, ao invés da gente ter a cobrança apenas nos estabelecimentos. Então, hoje o mote do momento vamos dizer assim, quem fizer qualquer coisa relacionado a isso e pode virar a chave do mercado em relação a essa mudança. Perfeito, Yuri. Bom, vamos falar agora, então, de como gastar bem, como ter uma melhoria aí no consumo, uma redução de consumo de combustível, como gastar bem na parte de combustível para fazer essa gestão. Já que a compra, a gente tem todas essas barreiras que nós conversamos, mas vamos falar desse segundo ponto aí, que também é muito importante. Isso é importante, e eu acho que passa primeiro pelo que você falou agora há pouco. É conhecer o que é gestão de frota, tá? Entender quais são os indicadores de gestão de frota que você pode atuar para que você tenha impacto no resultado financeiro. E eu acho que um ponto anterior a esse treinamento é ter propriedade da sua própria operação. Porque às vezes o gestor de frota ele sai da área administrativa financeira e vai gerir frota. E ele não sabe a razão de ser do veículo e do motorista. Ele não sabe as rotas que aquele veículo faz, ele não sabe quantos abastecimentos aquele veículo precisa fazer, qual que é a autonomia. Ele às vezes não compreende a jornada do condutor, ele não conhece o comportamento do condutor em relação ao equipamento.
Não tem uma política, né, de frotas. Olha, cara, quando a gente fala de política de frotas, eu acho que o gestor de frotas já está num estágio mais avançado. Aqui É eu estou verdade. falando de vários passos atrás, que é justamente primeiro conhecer. Ele conhecendo o que é gestão de frota, ele conhecendo as nuances ali da própria operação, e ele podendo convergir o conhecimento de gestão de frota para o conhecimento da operação dele, ele vai ver que tem várias oportunidades, tanto de otimização de processo, quanto de redução de custo, que ele pode fazer a partir de trabalho em indicadores simples. Tá? Então, esse é o primeiro ponto para que a pessoa saiba que uma parte do foco dele tem que ser na compra de combustível e a segunda parte do foco dele tem que ser em gastar bem o combustível. Porque se comprar bem e não gastar bem, meu amigo, a economia foi toda pelo ralo. Né? Com certeza. Então, esse é o primeiro ponto. Conhecer sua operação bem, dominar o que é a sua frota dentro da sua operação, qual é a representatividade dela, quanto é que custa um veículo ficar parado 3 horas para o custo de manutenção, vamos dizer assim, o custo dele de manutenção, e quanto é que custa esse mesmo veículo ficar parado 3 horas para um cliente que está esperando a internet que parou de funcionar. Então, como é que é o contrato que a operação dele tá envolvida? Esse carro aqui, se ele não tiver disponível para atender o chamado em até 40 minutos, você leva a multa de X mil reais. Às vezes o custo de liberação desse veículo é mais barato do que pagar a multa. E às vezes o gestor de frota não tem essa percepção da dinâmica e toma decisões equivocadas em relação a isso. Impacta na operação do cliente, impacta na operação do cliente, e por aí vai uma questão em cadeia. Então, conhece a tua operação, domina ela, vê quais são os principais gargalos, onde é que dói, onde é que você pode impactar negativamente caso um veículo fique indisponível, se disponibilidade para você é tudo ou não, e por aí vai. Primeiro ponto. E aí você entra com conhecimento de frota, sendo treinado pela equipe da Infleet ou por outros recursos que tem, para poder você saber como construir uma política de frota, como construir indicadores que vão permitir você tangibilizar as oportunidades de redução de custo para fazer efeitos comparativos, né? Em relação, a gente vai falar a gente vai participar de um evento chamado Frotas Conectadas, e o que a gente vai falar sobre database, a gente vai falar sobre analytics e cybersecurity. E tudo passa em ter informação para tomada de decisão e para que essa tomada de decisão não seja impactada por algum ataque que envolva a perda dessas informações estratégicas para a empresa. Então, quando a gente... Teve um caso recentemente de uma empresa dessas, né, que aconteceu um ataque cibernético, não vou citar o nome, mas isso é um problema grave em todos os setores, né, a gente precisa estar atento, mas o que ficou mais latente é o quanto é importante esses dados em tempo real. Então, se você gestor está nos assistindo e ainda não usa nenhum tipo de recurso de telemetria, você está perdendo dinheiro, porque hoje nós sabemos que os dados é basicamente uma moeda, né? Quem tem dados tem tudo. Você vê grandes empresas aí como... Olha, vamos falar do Facebook, que é o Meta. Para que o Facebook comprou um WhatsApp que até hoje não tem nenhum tipo de monetização? Ele comprou dados, porque quando ele tem todos os usuários, né, todo mundo que está nos assistindo provavelmente deve ter um WhatsApp, ele tem a gente na palma da mão, literalmente. Então, a mesma coisa acontece na gestão de frota. Se você tem os dados e você descobre como utilizar, porque também não é só ter os dados, mas como utilizar esses dados e tomar decisões, você acaba tendo muito mais eficiência. E aí, Yuri vai continuar falando, e se você tiver em memória aí algum case, Yuri, de gestão de combustível que houve redução por conta desses dados, seria muito bom você trazer aí para a gente também. Tá, compartilho sim, a gente tem vários cases, inclusive. E aí, finalizando essa parte, você foi treinado, você já sabe como fazer as ações. No nosso último evento eu falei apenas sobre indicadores, e indicadores tem que caber na palma da mão, né? Então o principal deles é custo por quilômetro.
Se a gente sabe, e aí vamos falar especificamente de como gastar bem. Se você sabe quanto é que sua frota está se comportando em relação ao custo por quilômetro, você consegue fazer uma análise em relação aos teus veículos de mesma família, de mesma capacidade, de mesma motorização, de mesma potência. Você consegue fazer uma avaliação de quem são os ofensores da tua frota e de quem são os exemplos a serem seguidos, vamos assim dizer. Sim. E aí, trazendo um case muito bacana, nós temos um cliente do segmento de laticínios que eles... Eu até falei sobre esse case no nosso evento. Eles tinham uma força muito grande na negociação do preço por litro. Então, eles faziam muita questão de comprar bem. E chegou um momento que eles começaram a atuar junto a gente para que a gente pudesse negociar nos postos, fazendo concessões em relação à nossa remuneração. E aí, se a gente faz concessão em relação à nossa remuneração, a gente viabiliza o contrato na ponta cliente. Sim. E aí a gente fez um estudo com base nos dados deles, tá? A gente avaliou a compra dele de combustível em relação aos nossos próprios clientes. Então, se ele estava comprando melhor ou pior do que os nossos próprios clientes. E fizemos uma comparação em relação aos dados da ANP mínima. Não sei se você sabe, a ANP publica lá uma pesquisa de preço mensalmente e ele traz em várias cidades do país a ANP média, a ANP mínima e a ANP máxima. Então a gente onde o gestor pode pegar esses dados? Yuri, no site da ANP é www.anp.gov.br. Lá você pode pesquisar, ou então pesquisa de preço ANP no Google, com certeza vai ver. E isso aí, inclusive, tem série histórica, você pode avaliar anos anteriores para fazer qualquer tipo de estudo. E aí a gente comparou com a ANP mínima. E aí a gente apresentou para o cliente que ele tinha oportunidade de redução de custo no volume que ele consumia de 2% apenas, em relação aos preços. Tinham 2 localidades onde o preço dele estava mais alto do que nossos clientes e mais alto do que a ANP mínima. E ali ele podia reduzir 2% de, sei lá, 400, 500 mil reais. E aí a gente pegou e colocou enfileirados todos os veículos dele e a gente mostrou, olha, veículo motorização X, variação de 40% entre o melhor desempenho e o pior desempenho. Aí motorização Y, 35% de variação entre o melhor desempenho e o pior desempenho. E aí a gente listou todos os veículos dele por capacidade de carga e tudo. E é uma empresa de distribuição. Né? E aí, não, tem veículos aqui que tem particularidade, tem veículo que é refrigerado. Beleza, vamos tirar e vamos ver. E a gente observou que somente se ele trouxesse os veículos ruins de desempenho menor para a média dos melhores, eu não peguei o melhor, sim, eu peguei a média dos melhores e disse, olha, você tem a oportunidade de economizar 30%. Só que nós, como consultores, a gente conhece parte da operação do cliente. A gente não conhece no detalhe a operação do cliente. Então, com certeza ali tem caminhão, que a idade média dele é mais antiga e ele tem um consumo maior de combustível por questões da manutenção. Tem motorista que tem hábitos ruins em relação à direção que precisam ser treinados. E tem rotas que elas levam um consumo maior. Você entra numa rota mais sinuosa, você entra numa rota que tem mais serras, que aí a tendência do consumo é ser maior. E tem questões... Sim. Deixa eu só trazer um ponto no nosso último episódio, o episódio 7, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, nós falamos muito sobre isso, na verdade, o penúltimo, né, Marley? Me relembrei, acho que foi o episódio 6 com Carlos Cavalcante, que é um dos nossos consultores aí que está... Exatamente. Então, se você tiver alguma dúvida, eu vou pedir para Dani, deixar aqui, Dani, bota aqui embaixo o episódio que Carlos Cavalcante falou sobre esse treinamento de motorista para uma condução mais econômica. Desculpa te interromper, Yuri. Não, esse ponto é importantíssimo, porque o que acontece? O veículo, as variáveis do veículo, elas são controláveis, é um equipamento mecânico. Então, se você deixa a manutenção em dia, se você sabe qual que é a rodagem dele, qual que é a rota que ele faz, se você tem lá
calibração em dia de pneus, que as pessoas às vezes não têm a noção de quanto isso pode impactar no consumo de combustível. Se você não tem essas variáveis controladas, se você não... Essas variáveis, elas são mecânicas, você controla. O único fator que é incontrolável e que você precisa estar doutrinando é o motorista. Porque o pé do motorista é que faz toda a diferença na hora de usar bem o combustível. Se você não treina o seu motorista... E uma dica que eu dou, tá? Além do colega que participou do podcast 6... Os fabricantes de veículos, a Volkswagen, a Scania, a Volvo, eles fazem isso. Eles têm lá instrutores técnicos que eles fazem essa avaliação. Inclusive, se o veículo ele não estiver dando a média esperada no momento da compra, eles mandam técnicos lá para poder fazer a avaliação e dizer, olha, não, aqui tem um problema mecânico ou não, aqui tem um problema de operação. E eles fazem esse diagnóstico para que você possa atuar no local correto. Então, isso não é um serviço que é cobrado, isso não... Se você chegar na Scania e disser, olha, eu quero Porque todo veículo tem uma entrega técnica. E esse entregador técnico, essa pessoa que faz a entrega técnica, eu não sei que nome eles dão lá, eu já trabalhei na Iveco, eu já trabalhei na Volvo, então eu sei que existe. Eles são responsáveis de dar essa consultoria para o transportador, para quem fez a aquisição do veículo. E aqui a gente está falando de veículos pesados, de alto valor, de imobilizado. Né? Então, eles fazem. Então, você pode buscar essas empresas. É claro que se sua frota for mais nova, se você tiver renovado recente com aquele fornecedor, com aquele fabricante, você vai ter a possibilidade de ter esse serviço mais rapidamente. Mas é um serviço que está disponível pelos fabricantes, inclusive com a tecnologia embarcada hoje nos caminhões, eles têm lá toda a parte de telemetria que pode te dizer, olha, o cara está descansando o pé na embreagem, o cara está forçando marcha tal, o cara está indo com rotação X, eles fazem esse diagnóstico, tá? Então procurem o fabricante para que vocês possam ter essa consultoria com maior assertividade, vamos dizer assim. Perfeito. Bacana, Yuri. Já estamos aqui já próximo aí de 50 minutos. Caramba! Para não cansar muito o nosso ouvinte, eu queria que você deixasse aí as últimas palavras, concluísse aí para dar uma palavra de estímulo, porque a gente tem visto e ouvido muito dos nossos clientes e das pessoas que buscam o nosso comercial também, essa dificuldade que está sendo enfrentada por conta do combustível, do aumento excessivo de combustível, que acaba efetivamente sendo passado para o consumidor, mas isso impacta diretamente também a cadeia produtiva inteira e o frotista, né, nesse caso. Claro. Então, quais as palavras você poderia deixar aí para ajudar e acalentar esse gestor de frota? De forma resumida, Mário, o gestor de frota ele precisa continuar brigando por comprar o melhor combustível, o combustível mais barato, tá? E focar em centralização e negociação. Tem que trazer o posto para dentro da tua operação como alguém que é importante no processo. Isso independe de ser via uma empresa de intermediação de pagamento, como nós da Maxi Frota, ou se ele tem uma planilha no Excel. Nós fazemos isso e ele pode fazer isso da mesma forma. Da Maxi Frota, Yuri, para que os nossos ouvintes... Quem quiser contratar a Maxi Frota, pode procurar por onde? Maxi Frota, MAXI Frota no singular.com.br. Pode entrar lá, tem uma fichazinha que a pessoa pode cadastrar e a minha equipe entra em contato para poder entender quais são as expectativas dessa empresa ou pessoa para que a gente possa atuar. Então, nessa linha de intermediação ou de compra direta é centralização de volume para poder comprar mais barato. Onde você precisa de capilaridade é negociar serviços agregados que diminuam o teu custo operacional, mas que isso reflita no teu preço por litro. Tá? Então você vai compensar uma coisa com a outra. Olha, eu vou ter 5, 7 centavos mais caro do que por conta de ter capilaridade, eu precisar de vários postos, mas eu vou ter lá uma lavagem de R$25 por semana para cada veículo. Então é uma contrapartida que vai ser mais barato para o posto do que ele te dá
desconto. Na linha do gastar bem conheça da tua operação, conheça de gestão de frota, atue no desempenho do veículo, conheça seus veículos e de que forma é que eles podem desempenhar melhor e atue no motorista. O motorista é a variável incontrolável desse processo que a gente precisa estar reeducando constantemente e existem mecanismos para se apoiar, existem recursos para se apoiar no mercado, como o próprio fabricante do veículo, que é uma dica que eu dou. Então, tem essas duas linhas aí, e se precisarem de mais suporte, a Maxi Frota, junto com a Infleet, faz um trabalho conectado, integrado, para que a gente possa trazer para vocês a melhoria de processo e melhoria em relação aos custos. Perfeito, Yuri. Eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença. Muito obrigado por ter vindo, por ter compartilhado. Eu acho que essa dica que você deu para ganhar um benefício que não seja diretamente o combustível, mas, por exemplo, a lavagem, eu acho que foi a dica do dia, né? Entre tantas outras, mas essa aí foi muito fora da caixa, uma sacada inovadora que às vezes é simples, mas que ninguém faz, ou pouquíssimas pessoas fazem. Então, o gestor de frota que está nos assistindo, no mínimo, já ganhou essa sacada aí, que é muito bacana. E agradeço a sua presença, Yuri, muito obrigado mais uma vez. Se você que está nos assistindo ou nos ouvindo ainda não está nos seguindo aqui no YouTube ou no Spotify, no Deezer, onde você estiver nos acompanhando, deixa aqui o seu like, curta aqui esse vídeo e se inscreva no canal. E se tiver alguma dúvida ou se tiver algum comentário para próximos temas, nós estamos aqui fazendo um trabalho que é para vocês, tá? Esse é o objetivo da gente, de fomentar o ecossistema da gestão de frota, trazendo conhecimento de qualidade, porque eu acredito que só dessa forma a gente consegue diminuir aí, né, os impactos ambientais, que no fim das contas é um dos nossos objetivos e propósitos aqui na Infleet. Obrigado, Yuri, obrigado, Marley, e até uma próxima. Eu que agradeço e até a próxima. Tchau, tchau.